todos de Itechuvá. Nós vamos iniciar uma série de vídeos onde nós vamos tratar de um assunto muito polêmico e eu gostaria de antemão dizer o seguinte: não é julgamento, não é questionamento, é um estudo que tem o propósito de mostrar o que a Bíblia fala sobre este assunto, o que os religiosos falam sobre este assunto, para que você possa então tomar a sua decisão, buscar conhecimento do alto, porque nós vivemos em dias especiais e esses dias eles estão trazendo muitas coisas. A primeira parte nós vamos falar sobre o dom de língua estranha. Existe o dom de línguas idiomáticos, o dom de língua estranha. No segundo vídeo nós vamos falar das manifestações mediúnicas e pentecostais que atualmente têm ocorrido. É apenas uma questão de comparação para que você possa realmente compreender. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Atos, no capítulo 2, versículo 1 em diante. Diz assim: então, durante o dia da festividade de Pentecostes, ou Shavuot, todos eles estavam juntos no mesmo lugar. De repente veio do céu um barulho bem semelhante a uma forte rajada de vento, e encheu toda a casa onde estavam sentados. Vocês se lembram que Jesus disse: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos do poder. E foi exatamente em Shavuot. O que é Shavuot? Shavuot é o recebimento da Torá. Quando Moisés recebeu de Jeová as tábuas da lei, a Torá, esta festa nós celebramos anualmente o recebimento da Torá. As pessoas têm confundido Pentecostes com pentecostalismo. São coisas muito diferentes. E é isso que eu gostaria de passar para você, para que você compreendesse e tomasse um posicionamento diante da palavra do Senhor. No versículo 3: e eles começaram a ver o que parecia ser línguas de fogo, e elas se espalharam e pousaram um sobre cada um deles. Então aconteceu dois fatos diferentes. Primeiro, um vento muito forte invadiu aquele local. Eles ficaram pasmos, que seria aquilo. Em segundo lugar, deu-se a impressão que línguas de fogo estavam sobre cada um deles. Versículo 4: e todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas, assim como o Espírito capacitava. Preste bem atenção. Atos 2 fala que eles começaram a falar em línguas idiomáticas conforme o Espírito Santo os capacitava. Versículo 5: naquela ocasião estavam em Jerusalém judeus devotos de toda a nação debaixo do céu. Assim, quando se ouviu aquele som, uma multidão se ajuntou e ficou surpresa, porque cada um ouvia os discípulos falar no seu próprio idioma. Então nós vemos aqui que Atos 2 está falando de uma questão idiomática. As pessoas que estavam ali, elas eram de várias regiões do mundo, e eles subiram a Jerusalém para celebrar Shavuot, e cada um escutava no seu próprio idioma. Realmente ficaram espantados e disseram: não são galileus todos esses que estão falando? Como é que cada um de nós está ouvindo em sua língua nativa? Entre nós há partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, de Ponto da província da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como prosélitos, cretenses, também árabes, e nós ouvimos falar em nossas línguas sobre as coisas magníficas de Deus. Então, o que nós vemos aqui?
E naquele momento, o que aconteceu lá com Moisés e Israel repetiu novamente. Agora eles escutavam no seu próprio idioma o Evangelho de Jesus. E eles ficaram admirados. Sim, todos ficaram admirados e perplexos. Diziam uns aos outros: o que significa isso? Versículo 14 do capítulo 2. Mas Pedro se pôs de pé com os 11. Eles falou bem alto: homens da Judéia e todos vocês habitantes de Jerusalém, prestem atenção e ouçam bem as minhas palavras. Versículo 16. Ao contrário, isto é o que foi dito por meio do profeta Joel: nos últimos dias Deus derramaria o meu espírito sobre todo tipo de pessoas, sobre os filhos e filhas de vocês profetizarão, os jovens entre vocês terão visões, e os homens idosos entre vocês terão sonhos, e até mesmo sobre os meus escravos e sobre as minhas escravas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão e realizarão milagres, em cima no céu, fogo e nas nuvens e fumaça. Lembram que foi exatamente isso que aconteceu nos dias de Moisés? O profeta Joel havia profetizado, e esta profecia ainda vai se cumprir. Então nós temos aqui o primeiro ponto, Atos 2, o derramamento do Espírito Santo. Muitas pessoas confundem este acontecimento com um acontecimento que vai acontecer nas igrejas da Ásia, chamado língua estranha. E eu gostaria que você, antes que eu entrasse nesse tema, antes que eu lesse o que o Paulo fala sobre esse assunto, eu gostaria que vocês assistissem esse vídeo. Eu vou apresentar a vocês um vídeo, o que os espíritas kardeccistas falam sobre o dom de línguas, ou línguas estranhas. Tanto espíritas, como ubandistas, como candomblé, como budistas, como judeus ortodoxos, eles falam estas línguas estranhas, chamado glossolalia. Então agora vocês vão assistir esse vídeo, né, para que a gente possa então compreender e entender este assunto. Vamos, digamos assim, por idade. Deixa eu pegar aqui. Conhece esse livro aqui? Então nós vamos ver aqui na Bíblia, para vocês terem uma ideia que isso acontece desde os primórdios dos tempos, tá? Isso não é nenhuma novidade. Mas vamos lá saber o que o apóstolo Paulo, que tanto falava da mediunidade, né? O que ele dizia sobre falar em línguas. Então está lá, tem lá na... Esse rapaz, esse youtuber, ele usa o livro de Paulo de 1 Coríntios 14, que nós vamos ler aqui, para falar sobre a questão dos dons. Então nós vemos que os espíritas também recorrem à Bíblia para poder trazer uma justificativa desses dons. De 1 Coríntios 14, o youtuber ele faz uma citação sobre o que Paulo está dizendo. Preste bem atenção nesse momento. Preste para que a igreja receba a edificação. Ou seja, não vou ler mais aqui porque ele fala mais um pouco sobre isso, mas o que o apóstolo Paulo está dizendo? Se você fala em língua estranha, você tem que pelo menos saber traduzir, senão que vai valer essa mensagem espiritual aparentemente importante se você não consegue traduzir, né? Só vai ter, digamos assim, algum entendimento ou talvez alguma situação energética dentro de você mesmo. Então ele diz, edifica você mesmo, né? É uma coisa entre você e Deus, mas entre as pessoas que estão aqui, então você não serve para mais ninguém. Então Paulo dizia que ele prefere médiuns, né, profetas, que falem para todos do que os que falam em línguas, tá? Então vamos agora mais adiante. Vamos buscar aqui, ó, o livro dos Espíritos, tá? Ó, esse aqui é o meu, tá? O meu tem essa capa aqui, bem antigo, hoje é difícil deixar assim.
Então, no Livro dos Espíritos, na questão 219, Allan Kardec pergunta, lá no livro 2, capítulo 4, 10 Inácias, mas vamos pela pergunta que é certa, né? 219. Então, Allan Kardec pergunta: qual é a origem das faculdades extraordinárias de indivíduos que, sem estudo prévio, parecem ter a intuição de certos conhecimentos, como as línguas, o cálculo, etc. Então, o youtuber, então, ele está explicando a visão espírita kardecista sobre o dom de línguas, que é comum entre eles. Como falei anteriormente, também é comum entre os budistas, também é comum entre os judeus ortodoxos e outros religiosos. Esta forma de falar de uma maneira diferenciada, Paulo, ele fala em 1 Coríntios, inclusive na leitura da Bíblia, ele iria fazer isso, mas eu vou fazer, né? Em 1 Coríntios 14, no verso 1, ele diz assim, Paulo: empenhe-se pelo amor, mas continue a se esforçar pelos dons espirituais, de preferência o de profetizar, pois quem fala em outra língua não fala ao homem, mas a Deus, porque ninguém entende, embora ele fale segredos sagrados pelo Espírito. Estou lendo a Bíblia. O profetizar aqui de Paulo não é vidência, não confunda vidência. Vidência é prever o futuro, vidência é prever alguma coisa, não. Esse profetizar, a tradução correta seria ensinar. Vocês têm que ensinar as pessoas. E Paulo aqui ele admoesta dizendo que não há vantagem nenhuma as pessoas falarem em língua estranha, sendo que ninguém vai ser beneficiado. Continuando a leitura. No entanto, no versículo 3, quem profetiza edifica, encoraja e consola a homens com suas palavras. Quem fala em outra língua edifica a si mesmo, mas quem profetiza ou ensina edifica a congregação. Eu gostaria que todos vocês falassem em línguas, mas prefiro que profetizem. Na verdade, quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a menos que esse interprete, para que a congregação seja edificada. Só existe um momento em que Paulo apoia a língua estranha na igreja: se houver quem interprete. Se houver interpretação, a pessoa pode falar. Mas, irmãos, se eu fosse agora visitá-los falando em línguas, que bem eu faria a vocês, a não ser que ele falasse como uma revelação, com conhecimento, com uma profecia ou um ensinamento. O mesmo acontece com as coisas inanimadas que produzem som, quer seja flauta, quer harpa. Se não houver distinção entre as notas, como alguém reconhecerá o que está sendo tocado? Pois se a trombeta não der o toque claro, quem se aprontará para a batalha? Do mesmo modo, se com a língua vocês não proferirem palavras que sejam fáceis de entender, como alguém saberá o que falar, o que foi dito? Vocês estarão, na verdade, falando ao vento. Pode ser que se fale muitos idiomas diferentes do mundo, mas nenhum deles é sem significado. Todos os idiomas têm um significado, e falar língua estranha sem interpretação não faz o mínimo sentido, pois se eu não entender o sentido do que se fala, serei um estrangeiro para aquele que fala, e aquele que fala será um estrangeiro para mim. Assim também vocês, visto que se desejam tanto ter o dom dos Espíritos, procurem ter a abundância de dons que edifiquem a igreja. Portanto, quem fala em outra língua, ore para que haja intérprete, pois se eu oro em outra língua, e o meu dom do Espírito que ora, mas a minha mente fica improdutiva. O que se deve fazer então? Orarei com o dom do Espírito, mas orarei também com a minha mente. Cantarei louvores com o dom do Espírito, mas cantarei louvores com a minha mente. De modo, se você der louvor com o dom do Espírito, como é que a pessoa comum que está no meio de vocês dirá amém? Então, meus queridos, Paulo, ele nos admoesta. Mais à frente ele vai dizer
que se houver dom de língua estranha, que se fale no máximo 3 pessoas, cada um da sua vez, e que haja alguém que interprete. Se não houver, cale-se. Agora, talvez surja a pergunta: que dom é esse? Não há uma explicação lógica para isso. O que nós podemos imaginar é que muitas vezes a pessoa, ela está tão eufórica, tão cheia do Espírito Santo, que ao pronunciar palavras, a sua mente não consegue sincronizar com a língua. E ele acaba pronunciando uma grosolália, expressões sem sentido. Mas nesse caso, só poderia ser falado se houver intérprete. Então, esse pequeno estudo é esclarecer a você o que é o chamado dom de língua estranha. O vídeo número 2, nós vamos falar sobre as manifestações que estão ocorrendo nas igrejas. E você é meu convidado, assista. Shalom, shalom.